Capítulo 5. Da invalidade do negócio jurídico. Artigo 166. É nulo o negócio jurídico quando: Inciso 1. Celebrado por pessoa absolutamente incapaz. Inciso 2. For ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto. Inciso 3. O motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito. Inciso 4. Não revestir a forma prescrita em lei. Inciso 5. For preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade. Inciso 6. Tiver por objetivo fraudar lei imperativa. Inciso 7. A lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção. Artigo 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma. Parágrafo 1º. Haverá simulação nos negócios jurídicos quando: Inciso 1. Aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem. Inciso 2. Contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira. Inciso 3. Os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados. Parágrafo 2º. Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado. Artigo 168. As nulidades dos artigos antecedentes podem ser alegadas por qualquer interessado, ou pelo Ministério Público, quando lhe couber intervir. Parágrafo único. As nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz, quando conhecer do negócio jurídico ou dos seus efeitos e as encontrar provadas, não lhe sendo permitido supri-las, ainda que a requerimento das partes. Artigo 169. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo. Artigo 170. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade. Artigo 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico. Inciso 1. Por incapacidade relativa do agente. Inciso 2. Por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. Artigo 172. O negócio anulável pode ser confirmado pelas partes, salvo direito de terceiro. Artigo 173. O ato de confirmação deve conter a substância do negócio celebrado e a vontade expressa de mantê-lo. Artigo 174. É escusada a confirmação expressa, quando o negócio já foi cumprido em parte pelo devedor, ciente do vício que o inquinava. Artigo 175. A confirmação expressa, ou a execução voluntária de negócio anulável, nos termos dos artigos 172 a 174, importa a extinção de todas as ações, ou exceções, de que contra ele dispusesse o devedor. Artigo 176. Quando a anulabilidade do ato resultar da falta de autorização de terceiro, será validado se este a der posteriormente. Artigo 177. A anulabilidade não tem efeito antes de julgada por sentença, nem se pronuncia de ofício, só os interessados a podem alegar, e aproveita exclusivamente aos que a alegarem, salvo o caso de solidariedade ou indivisibilidade. Artigo 178. É de 4 anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado. Inciso 1. No caso de coação, do dia em que ela cessar. Inciso 2. No de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico. Inciso 3. No de atos de incapazes, do dia em que cessar a incapacidade. Artigo 179. Quando a lei dispuser que determinado ato é anulável, sem estabelecer prazo para pleitear-se a anulação, será este de 2 anos, a contar da data da conclusão do ato. Artigo 180. O menor, entre 16 e 18 anos, não pode, para eximir-se de uma obrigação, invocar a sua idade se dolosamente a ocultou quando inquirido pela outra parte, ou se, no ato de obrigar-se, declarou-se maior. Artigo 181. Ninguém pode reclamar o que, por uma obrigação anulada,
pagou a um incapaz, se não provar que reverteu em proveito dele a importância paga. Artigo 182. Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente. Artigo 183. A invalidade do instrumento não induz a do negócio jurídico sempre que este puder provar-se por outro meio. Artigo 184. Respeitada a intenção das partes, a invalidade parcial de um negócio jurídico não o prejudicará na parte válida, se esta for separável. A invalidade da obrigação principal implica a das obrigações acessórias, mas a destas não induz a da obrigação principal. Título 2. Dos atos jurídicos lícitos. Artigo 185. Aos atos jurídicos lícitos, que não sejam negócios jurídicos, aplicam-se, no que couber, as disposições do título anterior. Título 3. Dos atos ilícitos. Artigo 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Artigo 187. Também comete ato ilícito titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Artigo 188. Não constituem atos ilícitos. Inciso 1. Os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido. Inciso 2. A deterioração ou destruição da coisa alheia, ou a lesão à pessoa, a fim de remover perigo iminente. Parágrafo único. No caso do inciso 2, o ato será legítimo somente quando as circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do indispensável para a remoção do perigo. Título 4. Da prescrição e da decadência. Capítulo 1. Da prescrição. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os artigos 205 e 206. Artigo 190. A exceção prescreve no mesmo prazo em que a pretensão. Artigo 191. A renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita, e só valerá, sendo feita, sem prejuízo de terceiro, depois que a prescrição se consumar. Tácita é a renúncia quando se presume de fatos do interessado, incompatíveis com a prescrição. Artigo 192. Os prazos de prescrição não podem ser alterados por acordo das partes. Artigo 193. A prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição, pela parte a quem aproveita. Artigo 194. Revogado. Artigo 195. Os relativamente incapazes e as pessoas jurídicas têm ação contra os seus assistentes ou representantes legais, que derem causa à prescrição, ou não a alegarem oportunamente. Artigo 196. A prescrição iniciada contra uma pessoa continua a correr contra o seu sucessor. Seção 2. Das causas que impedem ou suspendem a prescrição. Artigo 197. Não corre a prescrição. Inciso 1. Entre os cônjuges, na constância da sociedade conjugal. Inciso 2. Entre ascendentes e descendentes, durante o poder familiar. Inciso 3. Entre tutelados ou curatelados e seus tutores ou curadores, durante a tutela ou curatela. Artigo 198. Também não corre a prescrição. Inciso 1. Contra os incapazes de que trata o artigo 3º. Inciso 2. Contra os ausentes do país em serviço público da União, dos Estados ou dos municípios. Inciso 3. Contra os que se acharem servindo nas Forças Armadas, em tempo de guerra. Artigo 199. Não corre igualmente a prescrição. Inciso 1. Pendendo condição suspensiva. Inciso 2. Não estando vencido o prazo. Inciso 3. Pendendo ação de evicção. Artigo 200. Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva. Artigo 201.
suspensa a prescrição em favor de um dos credores solidários, só aproveitam os outros se a obrigação for indivisível. Seção 3. Das causas que interrompem a prescrição. Artigo 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á. Inciso 1. Por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual. Inciso 2. Por protesto, nas condições do inciso antecedente. Inciso 3. Por protesto cambial. Inciso 4. Pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores. Inciso 5. Por qualquer ato judicial que constitua em mora devedor. Inciso 6. Por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor. Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para interromper. Artigo 203. A prescrição pode ser interrompida por qualquer interessado. Artigo 204. A interrupção da prescrição por um credor não aproveita aos outros. Semelhantemente, a interrupção operada contra o codevedor, ou seu herdeiro, não prejudica aos demais cobrigados. Parágrafo 1º. A interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros, assim como a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros. Parágrafo 2º. A interrupção operada contra um dos herdeiros do devedor solidário não prejudica os outros herdeiros ou devedores, senão quando se trate de obrigações e direitos indivisíveis. Parágrafo 3º. A interrupção produzida contra o principal devedor prejudica o fiador. Seção 4. Dos prazos da prescrição. Artigo 205. A prescrição ocorre em 10 anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. Artigo 206. Prescreve. Parágrafo 1º. Em 1 ano. Inciso 1. A pretensão dos hospedeiros ou fornecedores de víveres destinados a consumo no próprio estabelecimento, para o pagamento da hospedagem ou dos alimentos. Inciso 2. A pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo. Alínea A. Para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador. Alínea B. Quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão. Inciso 3. A pretensão dos tabeliães, auxiliares da justiça, serventuários judiciais, árbitros e peritos, pela percepção de emolumentos, custas e honorários. Inciso 4. A pretensão contra os peritos, pela avaliação dos bens que entraram para a formação do capital de sociedade anônima, contado da publicação da ata da Assembleia que aprovar o laudo. Inciso 5. A pretensão dos credores não pagos contra os sócios ou acionistas e os liquidantes, contado o prazo da publicação da ata de encerramento da liquidação da sociedade. Parágrafo 2º. Em 2 anos, a pretensão para ver prestações alimentares, a partir da data em que se vencerem. Parágrafo 3º. Em 3 anos. Inciso 1. A pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos. Inciso 2. A pretensão para receber prestações vencidas de rendas temporárias ou vitalícias. Inciso 3. A pretensão para ver juros, dividendos ou quaisquer prestações acessórias, pagáveis, em períodos não maiores de 1 ano, com capitalização ou sem ela. Inciso 4. A pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa. Inciso 5. A pretensão de reparação civil. Inciso 6. A pretensão de restituição dos lucros ou dividendos recebidos de má-fé, correndo o prazo da data em que foi deliberada a distribuição. Inciso 7. A pretensão contra as pessoas em seguida indicadas por violação da lei ou do estatuto, contado o prazo. Alínea A. Para os fundadores, da publicação dos atos constitutivos da sociedade anônima. Alínea B. Para os administradores, ou fiscais, da apresentação, aos sócios, do balanço referente ao exercício em que a violação tenha sido praticada,
ou da reunião ou assembleia geral que dela deva tomar conhecimento. A linha C, para os liquidantes, da primeira assembleia semestral posterior à violação. Inciso 8. A pretensão para ver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial. Inciso 9. A pretensão do beneficiário contra o segurador, e a do terceiro prejudicado, no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório. Parágrafo 4º. Em 4 anos, a pretensão relativa à tutela, a contar da data da aprovação das contas. Parágrafo 5º. Em 5 anos. Inciso 1. A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. Inciso 2. A pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato. Inciso 3. A pretensão do vencedor para ver do vencido que dispendeu em juízo. Artigo 206-A. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no artigo 921 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil. Capítulo 2. Da decadência. Artigo 207. Salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição. Artigo 208. Aplica-se à decadência o disposto nos artigos 195 e 198, inciso 1. Artigo 209. É nula a renúncia à decadência fixada em lei. Artigo 210. Deve o juiz, de ofício, conhecer da decadência, quando estabelecida por lei. Artigo 211. Se a decadência for convencional, a parte a quem aproveita pode alegá-la em qualquer grau de jurisdição, mas o juiz não pode suprir a alegação.